O futebol foi o segundo esporte coletivo a entrar oficialmente nos Jogos Olímpicos, atrás apenas do polo aquático em 1908. A competição é oficialmente chamada pela Federação Internacional de Futebol de Torneio Olímpico de Futebol, sendo também a competição mais antiga entre seleções, superando a Copa do Mundo. Então, como estamos no período das Olimpíadas, nesse vídeo vou te mostrar quais foram os 10 maiores artilheiros por edição dos Jogos Olímpicos de Futebol da história. Mas antes de tudo, se você gostou da ideia desse vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para receber mais vídeos como esse. Agora, sem mais enrolação, vamos logo para o vídeo. Para começar nossa lista, na 10ª posição temos o nosso querido brasileiro Romário. O baixinho jogou apenas uma edição da Copa América, que foi a de 1988. Onde tinha apenas 22 anos. Nessa única edição, ele marcou um total de 7 gols, tornando-se o 10º maior artilheiro da história dessa competição e o maior artilheiro da seleção brasileira por uma edição. Branko Žebek. Esse ex-jogador defendeu a seleção da Iugoslávia. Ele era um jogador altamente versátil, conhecido por suas habilidades físicas e compreensão do jogo, e foi nos Jogos Olímpicos de 1952, com 23 anos, que ele foi eleito o artilheiro da competição, marcando um total de 7 gols. Esse ex-jogador polonês, que eu não sei pronunciar o nome, também participou de uma edição dos Jogos Olímpicos de Futebol, sendo de 1992, que ocorreu na Espanha, onde ele também tinha 22 anos na época. Nessa edição, ele conquistou a medalha de prata por sua seleção e foi eleito o artilheiro da competição com um total de 7 gols marcados. Brzęczek. Ładne zgranie przez Stańka. Koźmiński, Kowalczyk, Juszkowiak, gol! Piękna akcja, 1-0! Trzecia bramka, najskuteczniejsza. Pedro Petroni. Agora na 7ª posição, vamos voltar na linha do tempo. Teremos o ex-jogador uruguaio. Esse ex-jogador nasceu em 1904 e foi somente nas Olimpíadas de 1924 que ele conseguiu vencer a competição, sendo artilheiro pelo Uruguai e com um total de 8 gols. Uma curiosidade é que nesse ano o jogador também foi eleito o artilheiro da Copa América, também sendo campeão por sua seleção. Carlos Tevez, ou mais conhecido, Carlitos Tevez. Esse grandíssimo jogador foi o grande nome da seleção argentina nas Olimpíadas de 2004, onde conseguiu conquistar uma inédita medalha de ouro para o seu país. A brilhante atuação lhe rendeu o prêmio individual de artilheiro da competição, tendo marcado um total de 8 gols. Para Rosales, por arriba para Lucho, le va a quedar a Ferrari, ahora Tevez, ¡Tevez, gol! ¡Gol! Na 5ª posição, Dejna. Esse ex-jogador polonês nasceu em outubro de 1947, considerado por muitos o maior jogador da história do futebol polonês. Estreou por sua seleção em 1968, onde 4 anos mais tarde venceu as Olimpíadas de 1972, em Munique, levando a medalha de ouro e ainda sendo consagrado artilheiro da competição com um total de 9 gols. Sołtysik. Wspaniały mecz od początku naszego zawodnika Kazimierz Dejna. No, pole karne coraz bliżej, trudno mu teraz... Tak jest, gol! Trudno mu było przerzucić piłkę na prawą nogę, ramnął więc lewą i proszę Państwa, w drugiej minucie... Domingo Taresconi. Na 4ª posição, mais um ex-jogador argentino. Domingo nasceu no início do século XX, mais precisamente em 1903, e foi nas Olimpíadas de 1928, que ocorreu em Amsterdã, que ele foi eleito o artilheiro da competição, com um total de 9 gols, e ainda conseguiu conquistar a medalha de prata por sua seleção.
Uma curiosidade é que quando ele disputou as Olimpíadas, ainda não existia a Copa do Mundo, então essa era a única competição mundial entre as seleções. E ainda, nessa edição, ainda não existia a regra que limita a idade dos jogadores em até 23 anos para participar, então Domingo disputou essa edição com seus 25 anos na época. Esse ex-jogador alemão jogava como atacante e nasceu no final do século XIX, mais precisamente em 1889. Ele jogou um total de 6 partidas pela sua seleção alemã, onde participou do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Verão de 1912, que ocorreu na Suécia, onde foi o artilheiro com um total de 10 gols. Uma curiosidade é que nesse torneio, em uma única partida contra a Rússia, ele marcou 10 gols, em uma goleada por 16-0. Nielsen foi um jogador dinamarquês, que também nasceu no final do século XIX, em 1888. Nielsen foi o primeiro jogador na história a marcar 10 gols pela sua seleção. Com a mesma, participou das Olimpíadas de 1908, quando tinha 20 anos. Conquistou com a seleção a medalha de prata e foi eleito o artilheiro com um total de 11 gols. Uma curiosidade é que ele também marcou 10 gols em uma partida dos Jogos Olímpicos dessa edição, que foi na histórica vitória por 17-0 sobre a França. Na primeira posição, Ferenc Bene. É um ex-atacante húngaro, que apesar de não ser tão conhecido fora do seu país, foi um dos maiores campeões do futebol húngaro. Ele nasceu em 1944 e estreou por sua seleção em 1962. Porém, foi nas Olimpíadas de 1964 que ele conseguiu ajudar sua seleção a conquistar o ouro olímpico, marcando 12 gols em 5 jogos. E se tornando o maior artilheiro da história dos Jogos Olímpicos de Futebol por uma única edição. Bene. Oh, great chance for Bene now. He's going to score. He has done. Bene has scored for Hungary. Has splendid goal after only 3 minutes. Mas me diz aí, você imaginava que os maiores artilheiros da história dos Jogos Olímpicos de Futebol seriam tão antigos? Me conte aqui nos comentários. E para você, qual seleção vai ganhar os Jogos Olímpicos dessa edição de 2021? Deixe o seu palpite aqui embaixo. E esse vídeo chegou ao fim. Se você gostou, não se esqueça de nos avaliar com seu like e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo.